Olá, quem sou eu? Eu sou o Lucas Marcelino e esse é o meu gato Lasanha que tá super feliz em tirar foto. Eu sou pibidiano da UFSC Blumenau pelo SEDUP, licenciando em Química. Bom, eu vou falar da nomenclatura da química orgânica nesse vídeo. Bom, há diversos sistemas de nomenclatura de química e eles são usados principalmente para evitar confusões e ambiguidade nos compostos, porque a gente poderia, se não houvesse um sistema de nomenclatura de química, poderia o mesmo composto haver diversos nomes, e isso acabaria confundindo os cientistas. Por exemplo, alguns exemplos de sistemas de nomenclatura aqui diferentes, a gente pode ver do sal de cozinha. Na alquimia eles chamavam de salmarinos. Um nome químico que a gente costuma usar é cloreto de sódio, o nome popular é sal de cozinha, esse último nome ali é um nome feito apenas de número que identifica o composto também, é seguido de algumas regras lá. Tem um sistema de nomenclatura que é um dos mais usuais, que é o da IUPAC, que é da União Internacional de Química Pura e Aplicada. Ele é um dos mais completos porque diz sobre a estrutura do composto e como ele está organizado, as ligações e tudo mais. É o que é mais usado assim para nomear os compostos. A classificação dos compostos orgânicos pode ser feito a partir da composição deles. Então, eles podem ser hidrocarbonetos se eles só possuírem carbonos e hidrogênios na, na molécula. Eles podem ser designados álcoois se eles possuírem uma hidroxila ligada a esses carbonos. Eles podem ser um aldeído se eles possuírem uma dupla ligação O, entre outras classificações aqui que são determinadas a partir dos elementos das espécies ligadas a esses compostos. O sistema da IUPAC ele segue as seguintes regras. É caracterizado por um prefixo que diz onde estão os substituintes, mas o que é um substituinte? É uma espécie que assume o lugar de um hidrogênio na cadeia carbônica. Então, em vez de ter só carbono e hidrogênio ligado ali, vai ter uma espécie que ela tira o hidrogênio e se liga a um carbono. Isso vai ser um substituinte. Então, continuando, né? É seguido de um prefixo que diz onde está o substituinte, um localizador que diz onde está o grupo funcional. O grupo funcional também é como se fosse um substituinte, mas que dá uma função para a molécula em si. É um localizador, depois a cadeia principal, que diz a quantidade de carbono, e o sufixo, que diz qual que é o grupo funcional. O localizador e a cadeia principal, eles podem estar trocados, sabe? Não necessariamente precisa ser um prefixo, localizador, cadeia principal e sufixo. Pode ser prefixo, cadeia principal, localizador e sufixo. Eles podem estar invertidos. A identificação da cadeia principal é uma das coisas mais importantes para caracterizar o nome de um composto orgânico. E no ensino médio, há uma errônea concepção de que a cadeia principal é caracterizada principalmente pela quantidade de carbonos. A cadeia principal segue outras regras, como o número de grupos funcionais, o número de insaturações e o número de ramificações. Como, por exemplo, a primeira imagem, é o primeiro composto. A cadeia principal é aquela que está em vermelho ali.
Ela só tem 4 carbonos. Se a gente fosse dizer que a cadeia é aquela que contém maior número de carbonos, seria do meio. Só que não seguiria a segunda regra, que é o número de insaturações. Então, a cadeia principal é a que está em vermelho. Na segunda molécula, a cadeia principal é aquela que está em vermelho também, que só tem 2 carbonos ali, porque é a que contém o maior número de grupos funcionais. Ela tem um grupo fenil embaixo, que é o ciclo aromático ali, e a hidroxila lá em cima. Então, a identificação da cadeia principal segue outras regras além do número de carbonos. A nomenclatura dos hidrocarbonetos segue também o sistema da IUPAC, só que de uma forma mais simples. Ela é caracterizada por um prefixo, que diz a quantidade de carbonos, um infixo, que diz o tipo de ligações entre esses carbonos, e o sufixo "-o". Aqui a gente tem alguns exemplos. O primeiro é o mais simples de todos, é o metano. Só tem um carbono, met, o prefixo, an, que é o tipo de ligação, ligação simples, metano. Já no segundo exemplo, a gente tem 3 carbonos, então é um prefixo prop. A gente tem uma ligação dupla, então vai ter um infixo en e o sufixo o, propeno. No terceiro exemplo, a gente tem 4 carbonos. 4 carbonos, o prefixo é but. Só que a gente tem ligações duplas. A gente tem 2 ligações duplas ainda. Então o infixo vai ter que ser dien. O sufixo é o. Nesse caso, a gente tem que colocar um prefixo localizando as ligações, porque poderia ser no primeiro ou no quarto carbono, e isso seria uma molécula diferente. Então, nesse caso, é necessário colocar um prefixo dizendo onde é que estão as ligações. Já no segundo exemplo, não é necessário fazer isso, porque não ia mudar a molécula. O quarto exemplo, a gente tem 4 carbonos de novo, então o prefixo é but. A gente tem uma ligação tripla no primeiro carbono. Então a gente vai ter que localizar essa ligação, um, but, ino. In porque é uma ligação tripla. Aqui eu coloquei as duas nomenclaturas trocando, ó. A cadeia principal ela pode tá trocada. Ela não necessariamente precisa estar depois ou antes. Ela pode seguir qualquer uma dessas duas regras. É, os hidrocarbonetos eles podem ser classificados de acordo com o tipo de ligações entre os carbonos. Aqui a gente tem as 3 situações. Quando a ligação simples somente é chamada de alcano. Quando tem ligação dupla, é alceno. Quando ele tem ligação tripla, é alcino. Os ciclos alcanos ramificados e não ramificados. Eles seguem a mesma regra dos hidrocarbonetos de cadeia aberta, porém ele é adicionado o prefixo ciclo no nome. Por exemplo, o pentano, o ciclo pentano, ele tem 5 carbonos, então é pente. An, porque só tem ligação simples. E ciclo, porque são carbonos de cadeia fechada. Agora falando dos ciclos alcanos ramificados, a gente vai fazer da mesma forma que faria com os de cadeia aberta, adicionando o prefixo indicando onde é que estão os substituintes
e depois o nome do composto com a cadeia e o tipo de ligação. Por exemplo, 1-etil, 2-metil, ciclopentano. Ciclopentano, a gente sabe que é porque é um pentano de cadeia fechada, 1-etil, 2-metil. No primeiro carbono tem um substituinte etil, no segundo carbono tem um substituinte metil. O terceiro exemplo, o ciclo do decano, é cadeia de carbono fechada, 12 carbonos, ligações simples apenas. Bom, como nomear um composto? A gente tem que identificar a cadeia principal, enumerar os átomos da cadeia principal, identificar e numerar os substituintes e escrever o nome do composto com uma única palavra. Às vezes a gente precisa fazer uma etapa a mais, que é nomear um substituinte como se ele fosse um composto, porque ele é muito complexo, então não daria para simplesmente. Não existe um nome para ele, a gente tem que dar um nome para ele. Identificando a cadeia principal. Para identificar a cadeia principal, a gente tem que seguir aquelas regras ainda. Só que como aqui não tem grupo funcional, aquela regra não se aplica. Mas a gente vai continuar seguindo a regra das insaturações e do número de ramificações e também do número de carbonos. Então, nessas moléculas aqui, a gente pode ver que as cadeias principais são as que estão em azul porque são as que possuem o maior número de ramificações. Se possuíssem insaturações, aconteceria da mesma forma, seguiria para aquelas que possuem o maior número de insaturações. Enumerando os carbonos da cadeia principal. A gente tem que começar pela extremidade que é mais próxima da primeira ramificação. E se essas extremidades, se as duas extremidades elas possuírem distâncias iguais da primeira ramificação, a gente vai para a segunda ramificação, que tem que ser mais próxima da primeira, como nos casos das moléculas apresentadas aí, que são as mesmas anteriores. Identificando e enumerando os substituintes. Bom, nessa etapa a gente tem que ver quais que são os substituintes e em quais carbonos eles estão, enumerá-los e dar um nome a tudo isso, né? Então, por exemplo, na primeira molécula ali a gente tem no segundo carbono um grupo metil, então 2-metil. No quarto carbono a gente também tem um substituinte metil, então 4-metil. No quinto carbono, a gente também tem um substituinte metil, então 5-metil. No quinto carbono, de novo, a gente tem outro metil. Como a gente tem 4 substituintes metil nessa molécula, a gente vai usar um prefixo para isso, que é o tetra. Designa que são 4 substituintes metil. Daí a gente só vai colocar é, a numeração de onde estão esses 4 substituintes metil. No caso, é no segundo carbono, no quarto carbono, no quinto e no quinto. Então, 2, 4, 5, 5 tetrametil. A segunda molécula acontece da mesma forma e a terceira também. A segunda aqui a gente vê que no terceiro carbono tem um grupo etil, um substituinte etil. No quarto carbono a gente tem um metil. No sexto carbono a gente tem outro metil e no sexto carbono outro metil. Então, ao todo a gente tem um etil e 3 metil. Então, a gente vai fazer 3 etil, 4, 6, 6 trimetil. Na última molécula, a gente só tem um substituinte que é no terceiro carbono, que é um metil. Então, vai ser 3-metil, simplesmente. Agora a gente vai escrever o nome do composto como uma palavra única, juntando a cadeia principal e os substituintes. Olha só como é que ficou o nome dos compostos. O
primeiro composto, a gente sabe que a cadeia principal tinha 7 carbonos, então era heptano, e o substituinte a gente sabe que estava no segundo, no quarto e no quinto carbono, e eram 4 metil. Então 2, 4, 5, 5 tetrametilheptano. Na segunda molécula, a gente sabe que ela tinha 9 carbonos, então nonano, era só ligação simples. Sabia que existiam 3 substituintes metil e um etil. O etil estava no terceiro carbono e os metil estavam no quarto e no sexto carbono. Então, 3 etil, 4, 4, 6, 6, trimetil, nonano. No terceira molécula, a gente só tinha um substituinte que era no terceiro carbono, designando o nome do composto de 3-metilhexano. Às vezes a gente tem que nomear um substituinte como se ele fosse um composto, porque ele é um pouco mais complexo. Então a gente vai ver um exemplo agora de como isso funciona. Nessa molécula aqui a gente percebe que no sexto carbono é um substituinte mais complexo e não dá para simplesmente só falar um prop e put. A gente tem que dar um nome mais complexo para ele para determinar realmente como é a estrutura dele. Nesse caso, a gente vê que esse substituinte ele possui 3 carbonos na cadeia principal e um carbono como substituinte. Então, a gente sabe que 3 carbonos é prop e um substituinte é metil. Então, no segundo carbono ele tem um metil, 2-metilpropil. Como ele é um ligante, como ele é um substituinte da cadeia principal da molécula como um todo ali, a gente vai colocar o A no final, então fica 2-metilpropila. Esse, esse substituinte em específico, ele também tem outro nome que é isobutila, que o iso designa outra condição de ligação do carbono ali. Só que eu não vou tratar disso agora porque não convém. Então, a gente sabe que essa molécula toda aí, ela tem 10 carbonos na cadeia principal. Então, é um decano. No primeiro carbono não tem substituinte nenhum, mas no segundo, no terceiro e no sexto a gente tem substituintes. No segundo e no terceiro são substituintes metil e no sexto é o 2-metilpropila. Então, vai ser 2, 3 dimetil, 6, porque é no sexto carbono, 2-metilpropila-decano ou 2, 3 dimetil, 6 isobutil-decano. Aqui a gente tem alguns grupos funcionais, os grupos funcionais e a nomenclatura para esses grupos. Eles vão ser tratados posteriormente no grupo, no vídeo específico de grupos funcionais. Eles possuem regras próprias para cada tipo de grupo. Bom, era isso sobre a nomenclatura dos compostos orgânicos. Muito obrigado.